Vamos então ler a palavra do Senhor, Marcos capítulo 10, versos 47 em diante. Eu leio na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na nossa projeção. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos começar no verso de número 46. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem um cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura desta palavra. O tema que eu coloquei para a mensagem de hoje: continue a clamar. Quero trazer para você hoje uma palavra de encorajamento, em vários aspectos. Quando estamos nessa série de mensagens que eu intitulei como Encontros Extraordinários, refletindo à luz da palavra de Deus sobre pessoas que tiveram encontros com Deus, encontros com Jesus, e todos esses encontros causaram transformação, causaram mudança. Todos esses encontros causaram impactos na vida dessas pessoas. E todo encontro, para que aconteça um encontro, precisa haver pelo menos duas pessoas ou dois grupos. O encontro é baseado no movimento, na atitude de dois lados. E aqui nós temos dois lados. Temos o lado de um cego, Bartimeu, filho de Timeu, à beira do caminho, pedindo esmolas. Temos o lado de Jesus, que atende ao cego, que vai ao encontro do cego. E esse encontro, ele é transformador. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, muito lida, muito pregada, né? Quando a gente prega nessa passagem, quando a gente lê essa passagem, vem logo à nossa mente alguns detalhes que são sempre levantados nesse texto, porque realmente são maravilhosos, são impressionantes. Mas a palavra de Deus nunca se esgota. A palavra de Deus nunca é totalmente analisada. Todas as vezes que você lê, todas as vezes que você estudar, você vai sempre ter algo novo para receber da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. É porque ela é viva. Não é texto morto. Não é apenas uma história do passado, é algo vivo. E quando eu leio esse texto, quando eu vejo esse encontro, a primeira coisa que me vem à mente é essa atitude do cego para que o encontro aconteça. E a atitude do cego é a atitude de continuar clamando. E essa é a palavra que eu quero deixar para você de encorajamento nessa noite. Continue a clamar.
continue a clamar. O cego está à beira do caminho pedindo esmola naquela vida humilhante. Se hoje estar à beira do caminho já é algo duro, difícil, naquela sociedade ainda mais, porque por vários motivos ele era excluído. A cegueira poderia ser tratada como uma maldição. E ele está ali clamando. Clamando. E ele não para de clamar. Algumas pessoas falam para ele parar, para de gritar. Jesus está passando com uma multidão, e quando ele percebe que é Jesus, ele começa a clamar, e isso mostra que Jesus já tinha fama. Isso mostra que Jesus já tinha alcançado pessoas. O cego já tinha ouvido falar de que Jesus tinha poder para fazer coisas diferentes, coisas maravilhosas. Era a presença de Deus. E por isso ele diz, eu vou continuar clamando, clamando, clamando. Eu vejo pessoas que desistem muito fácil, muito rápido. Desistem da vida. Temos visto aí, tantos suicídios, e às vezes de pessoas tão jovens. Como a gente costuma dizer, tinha uma vida pela frente e simplesmente desistem de viver. Chegam a um sofrimento extremo ao ponto de pensar, não quero mais viver. É claro que a gente sabe que a depressão, uma das enfermidades deste século, tem afetado a muitas pessoas, e a gente reconhece a depressão como uma doença, ou seja, como uma enfermidade. Mas vemos também que há a necessidade da intervenção divina para cura, para libertação. E essas pessoas estão desistindo da vida. Eu vejo pessoas desistindo tão cedo de cursos. Começa um curso, daqui a pouco larga, não vou conseguir, está muito difícil, fica pelo caminho. Gente desistindo de relacionamento, começa um relacionamento, e aí eu já estou achando que não vai dar certo, e aí desiste, e não, a fila anda e tenta outro. As pessoas desistem com muita facilidade das coisas. Por que desistem? Eu pensei, algumas pessoas desistem porque não estão vendo naquela atitude ou aquilo que está diante de si como uma oportunidade real. Sabe, quando Bartimeu começa a clamar, ele tem convicção de que o que Jesus pode fazer é algo tremendo, por isso ele está diante de uma oportunidade imperdível. Quando se está diante de uma oportunidade imperdível, a gente vai com tudo. A gente se dedica. A gente não fica pelo caminho. Mas eu percebo muitas vezes as pessoas que olham para alguma coisa assim, eu não sei, tem dúvida, tem um coração duvidoso, eu não sei se vale a pena, se não vale a pena. E aí tem medo de se lançar e acabam não se lançando. Ficam travadas e a vida não anda. Criam uma dependência e vivem como se receber esmolas fosse o suficiente. Eu estou aqui vivendo a minha vidinha. Outro motivo que leva pessoas a desistirem é porque clamar, pedir ajuda, parece ser algo humilhante. É uma atitude que necessita ter humildade. E aí pessoas que são soberbas, que estão acostumadas a resolverem tudo sozinhas, deixa que eu dou meu jeito, deixa que eu me resolvo. E aí quando estão diante de uma situação em que precisam clamar, em que precisam pedir ajuda, elas não fazem, não conseguem. Por quê? Porque gosta de fazer tudo sozinho. O nariz é em pé demais para chegar e dizer assim, olha, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo vencer, eu não estou conseguindo superar. Eu preciso que alguém estenda a mão para mim. Clamar é uma atitude de humildade. E aí algumas pessoas são impedidas de avançar porque não conseguem pedir ajuda para continuar. Outros não pedem ajuda porque não conseguem reconhecer a sua necessidade. Não conseguem olhar para si mesmos e pensar, olha, eu realmente preciso. Essa é a minha condição. Eu sou frágil, eu sou fraco. Eu reconheço.
não querem se expor, não querem colocar o seu problema, a sua vida diante de outros, e aí já está vivendo dentro de casa uma situação terrível, insuportável, o casamento vai mal, o relacionamento com o filho vai mal, as coisas estão ruins, mas para quem que eu vou contar? As pessoas olham para mim e veem a minha vida tão boa, as pessoas olham para mim e me veem sorrindo, agora só com os olhos, né? Só com os olhos que a gente sorri agora, porque a máscara não deixa, mas está sempre tudo bem. As pessoas têm uma imagem a respeito de mim, que eu sou uma pessoa muito bem-sucedida. Como é que eu vou me expor? Como é que eu vou chegar de forma frágil e dizer, olha, as coisas não estão indo bem, eu preciso de ajuda? E aí não clamam. Não clamam. Será que você tem sido travado de clamar, de abrir a sua boca para dizer, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, tem pena de mim? E essa tradução usa a palavra pena, né? Que parece uma coisa ainda mais pesada, né? Que é de palavra compaixão, que é uma palavra forte e bonita, mas quando fala assim, eu não quero que ninguém tenha pena de mim, eu não sou digno de pena. Orgulho. Sabe, Bartimeu está numa posição em que ele percebe que não tem nada a perder. Ele tem tudo a ganhar. Ele está diante de Jesus. Ele está diante daquele que pode todas as coisas. Ele tem certeza disso. Então ele não quer dar ouvidos para mais ninguém. Ele clama. Ele fala. Ele vai na direção daquele que pode todas as coisas. E eu quero dizer para você isso, olha, se você está vivendo uma situação difícil, se você está numa condição de dor e sofrimento, se você está numa condição de dúvidas, se você se sente perdido no meio dessa pandemia, e você tem tentado segurar essa barra sozinho, e você na verdade está como um mendigo, como alguém que está ali largado à beira do caminho, não continue sozinho, clame, mas clame por quem realmente pode agir, clame pelo Senhor Jesus, vá a Ele, incomode Jesus, chame Jesus, diga para Ele o que você está sentindo, abra o seu coração, abra a sua boca, faça o seu vizinho reclamar, dizer assim, o que você está gritando aí? Para de reclamar, para de gritar, para de chamar. Não, eu estou clamando porque a minha dor é muito forte. Eu estou clamando porque o que eu estou passando é muito duro, é muito difícil. Eu estou clamando porque eu sei como está a minha vida, como eu preciso de mudança. Eu reconheço que preciso, então eu clamo com toda a minha força. Querido, não tenha vergonha de se expor. Nós somos uma igreja. Eu amo igreja em células porque a gente tem a oportunidade de estar próximo uns dos outros, né? E se tem uma coisa que acontece nas células e é para acontecer, é a gente ser a gente mesmo. É a gente se despir. É a gente tirar a capa. Porque muitas vezes a gente impede o agir de Deus na nossa vida porque a gente está vivendo com máscaras. Máscaras de verdade. Não apenas máscaras de proteção. Mas vivendo uma vida falsa. Uma vida que não reflete a realidade. E as pessoas estão ali à sua volta. Gente que pode simplesmente estender a mão e te ajudar. Mas você não recebe porque você não clama. Querido, clame ao Senhor Jesus. Clame ao Senhor Jesus. Incomode o Senhor. E não ouça se à sua volta tem gente dizendo para você ficar quieto. Para com isso. Se tem gente dizendo, aí é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não, não tem esse negócio de a vida é assim mesmo, não. O Senhor Jesus diz, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Então, se você não está caminhando como mais que vencedor, você precisa clamar a Deus para que Ele te dê essa posição de mais que vencedor. Para que Ele estenda a sua mão sobre você. Para que Ele te levante. Para que Ele cure. Para que Ele haja. Para que Ele opere um milagre. Ou você não crê que Ele pode fazer isso? Às vezes não clamamos porque não cremos. Sabemos da notícia de alguém que está enfermo e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é cura ou morte. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quando você sabe que alguém contraiu Covid, por exemplo, que agora é a doença, né?
e fulano está com Covid. A primeira coisa que se vem na sua cabeça é cura, porque o Senhor Jesus tem poder para curar, ou é, e agora? Será? Será que aguenta? Será que vai? Como é que está? Percebe? Se está doente, se está enfermo, se está na luta, então clama. Clamar é a atitude de quem acredita, de quem confia, de quem sabe que Jesus pode fazer. Foi por isso que Bartimeu não parou de clamar. Porque ele sabia que Jesus podia fazer. Então eu vou gritar até ele me ouvir. Eu não vejo não, mas eu estou percebendo a multidão. Eu ouvi alguém falar Jesus, então eu vou clamar. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Fica quieto, rapaz. O mestre está ensinando. Fica quieto. A fila está grande lá no céu. A gente fala isso, né? Hora de madrugada que a fila é menor. Não, clama de madrugada, clama de manhã, clama a hora que tiver oportunidade. O que não pode é você ficar escondido atrás do seu orgulho, sofrendo sozinho, sem receber o estender da mão. A atitude de Bartimeu foi suficiente para que a vida dele fosse transformada. Ele provocou um encontro extraordinário. Você tem provocado um encontro com Deus? Ele provocou. A segunda atitude é a atitude de Jesus. Jesus, o texto diz no verso 49, então Jesus parou e disse, chamem o cego. Jesus parou. Esse encontro só acontece porque de um lado tem alguém que clama e do outro lado tem alguém que para ouvir. Jesus parou para ouvir. Percebe que Jesus não estava à toa. Jesus não estava sentado numa praça olhando para o céu e dedilhando um violão. Jesus estava em atividade, mas ele para ouvir alguém que clama. Isso nos ensina. Isso nos ensina, porque eu e você que somos a igreja do Senhor Jesus, eu e você que somos a representação de Cristo nessa terra, precisamos ouvir aqueles que estão clamando. Precisamos ouvir aqueles que estão à nossa volta em sofrimento. Precisamos ouvir aqueles que estão perdidos, dizendo, não aguento mais, eu não tenho mais solução, eu não sei o que fazer. Nós precisamos ouvir, porque nós seremos a resposta dessas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem se colocado nessa posição de ser a resposta? Quantas notícias a gente tem recebido? Quantas informações a gente tem recebido? Qual tem sido a sua reação? Você consegue parar a sua vida, a sua agenda, para dar atenção às pessoas? Gente, como é difícil ouvir. Como é difícil ouvir. E é interessante que Jesus para e pergunta, né? No verso 51. O que é que você quer que eu faça? Talvez você pense assim, pergunta sem sentido que Jesus fez, né? Jesus olha para um cego e pergunta, o que é que você quer? É óbvio que o cego quer o quê? Quer ver. Não, não é óbvio. Porque até aquele momento ele não pedia a ninguém para ver. O que ele pedia? Esmola. Então ele podia ter olhado para Jesus e dito assim, Jesus, dá uma esmola caprichada aí. Que eu sei que você conhece um pessoal aí, você é uma pessoa influente, dá uma esmola caprichada. Ele podia ter pedido uma esmola. A gente precisa aprender a ouvir até para saber o que a pessoa realmente quer. Às vezes tem pessoas que não conseguem ouvir, né? Aí você começa a falar, já viu aquelas pessoas assim? É terrível isso. A pessoa fala assim, está tudo bem com você? Aí você diz assim, mais ou menos.
Aí a pessoa, mas a vida é assim mesmo, a vida é assim mesmo, não deixa nem você continuar concluindo, né? Porque senão você vai começar a falar, vai começar a contar problema, não quero ouvir problema. Não, mas a vida é assim mesmo. Ou então, o que é pior, você começa a falar e ela já te dá a resposta, a solução do que você tem, sem você nem terminar de falar. Você nem terminou de contar o problema e a pessoa já vem com um monte de, não, mas olha só, se você fizer assim, porque eu conheço um caso de alguém que fez assim, eu pensei assim, mas eu nem terminei de falar ainda. Você já tem a resposta. A gente precisa ouvir. Porque às vezes a pessoa está só precisando falar. E quando ela começa a falar, ela mesma vai começar a receber de Deus uma resposta. E ela começa a abrir o coração, e Deus começa a falar o coração dela. E às vezes você pensa assim, pastor, mas eu não sei nem o que dizer. Ouça. Ouça. E depois ore. Ouça. Nós precisamos ouvir. Jesus vai até aquele homem e pergunta, o que você quer que eu faça? Eu lembro uma vez, eu não lembro onde eu ouvi essa história, mas eu ouvi essa história, não sei se ouviu ou eu li, de uma pessoa que estava entregando sopa, né, na rua, entregando sopa para pessoas de rua, e aí a pessoa disse assim, eu não quero, essa sopa é de quê? Perguntou, essa sopa é de quê? E aí o outro disse, é sopa de legumes. Eu não gosto não quero não. Aí a pessoa, não, mas eu estou te dando. Eu falei assim, não, mas eu não quero. Não, mas olha só, come. Abriu e, não, você vai provar, a sopa está boa, é limpinha e está gostosa. Toma, mas eu não quero, eu não gosto de sopa de legumes, não quero. E aí, a pessoa que me contou isso, falou que ficou uma situação constrangedora, porque estava quase enfiando a colher de sopa no... Gente, nem todo mundo que está na rua porque tem fome. Tem gente que está na rua que tem família, que tem posse, que tem possibilidade. Ele não está ali só por causa de comida. E ele não queria comida. Talvez fosse mais interessante sentar e dizer assim, tá aí, vamos conversar. Me conta a sua história. O que você está fazendo aqui? De onde você veio? De onde você é? Você tem família? Você tem filhos? E ouvir. Talvez fosse mais proveitoso do que entregar um prato de sopa de legumes quando a pessoa não gosta de sopa de legumes. Ou quem está na rua não tem direito de não gostar, tem que gostar do que você der. Não, estou te dando e você ainda não gosta. Percebe a arrogância do lado de cá, de quem quer chegar com uma solução para uma coisa que não é um problema para a pessoa talvez não esteja nem com fome. A gente precisa ouvir, entender. Talvez do seu lado, seu vizinho de prédio, que tem um bom salário, que tem uma boa casa, que tem uma boa vida, está vivendo numa desgraça, está à beira da morte, está clamando, e você olha e só vê o carrão que ele entra, só vê os móveis que ele tem em casa, só vê a maneira como ele entra posudo com aquele terno, né, alinhado, até com a abotoadura no elevador, e diz, bom dia. E você olha e diz assim, gente, esse aí não precisa de nada. Que nada? Tenta perguntar. De repente está sofrendo por dentro, está destruído. Aquela mulher bonita, bem maquiada, que você vê, gente, olha só, ela é linda. Olha o corpo dela, olha o cabelo. Eu com aquele cabelo. E quando entra em casa está destruída, está destroçada. Por quê? Porque não tem a presença de Jesus. E aí você tem a presença de Jesus e você podia simplesmente dizer assim, tudo bem? Como é que você está? E ouvir a realidade daquela pessoa. Queridos, esse texto é intrigante, porque esse encontro só acontece porque de um lado tem alguém que clama e do outro lado tem alguém que ouve. Mas é maravilhoso continuar lendo o texto, porque eu estava refletindo, e eu leio e fico pensando, imaginando a situação, e eu me atentei para uma coisa. Jesus tem uma atitude diferente nesse texto. No verso 49 diz assim, então Jesus parou e disse, chamem o cego. Percebe que Jesus, ele não vai até o cego. Ele manda que alguém traga o cego.
Por que ele faz isso? Nenhum movimento de Jesus é à toa. Todo movimento de Jesus tem uma razão de ser. E quando eu vejo esse movimento, eu vejo Jesus dando uma oportunidade para que haja uma transformação na atitude daquelas pessoas. Eu não sei se foram as mesmas pessoas que no início estavam dizendo: Bartimeu, cala a boca. A gente não está conseguindo ouvir Jesus porque você não para de gritar. Se foram as mesmas pessoas que olharam para ele e disseram: coragem, levanta, porque o mestre te chama. Mas se foram as mesmas pessoas, é lindo. Porque é isso que a gente é. Nós somos falhos, nós somos fracos. Muitas vezes a nossa palavra é uma palavra que não gera bênção, que não gera alegria. Muitas vezes a gente não tem uma palavra certa para levantar a pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus está sempre dando oportunidade para que a gente mude. Para que a gente seja transformado. Você já viveu essa situação? Quando você sai de um determinado lugar, de uma determinada situação, e aí seu coração te incomoda e você fica assim: ah, eu podia ter dito isso. Ah, eu podia ter voltado lá. Eu percebi que ela não estava bem, mas eu não tive coragem de olhar para ela e perguntar: está tudo bem? Estava correndo demais, estava com pressa demais, mas o Espírito Santo te incomoda. E aí, às vezes, depois você vai e liga: oh, eu estava aí com você, mas não sei porquê, se tive vontade de ligar agora e perguntar: está tudo bem? Achei você um pouco tristinha, achei você um pouco tristinho. Percebe? Jesus está dando àquelas pessoas uma oportunidade de mudar de atitude. E eu quero que você tome essa palavra como uma palavra de encorajamento. Porque talvez até agora você esteja caminhando como quem não enxerga mesmo as pessoas. Talvez até agora você tenha sido essa pessoa que está tão focada no mestre que tudo que te atrapalha você diz: ah, eu não aguento essa vizinha, que na hora que eu estou aqui ouvindo meu louvor em casa, o meu culto, ela liga logo esse rádio. Começa essa gritaria com esse filho. E aí agora você está refletindo Jesus dizendo: olha, não é para você mandar a vizinha calar a boca. É para você ir até lá e trazê-la e levar uma palavra de encorajamento. Mostrar que aquela situação pode ser diferente. Você pode se tornar um instrumento de Deus para que haja cura, libertação, salvação e vida nas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está dando àquela multidão a oportunidade de mudança. Jesus está dando a nós hoje a oportunidade de mudança. Jesus está dando à nossa igreja a oportunidade de mudança. Vocês já perceberam quantas necessidades estão chegando até nós? Mas não para de chegar a necessidade. Outro dia eu parei e eu falei assim: vou mandar no grupo da igreja mais essa. Aí eu fiquei pensando assim: Deus, mas é tanta coisa que está aparecendo, tanta necessidade. Será que tem alguém pensando assim: pastor, mas não dá para parar não? É panetone, é frango, é Natal de criança com roupinha, é gente que morre que tem 5 filhos e precisa de ajuda. Pastor, a gente assim não aguenta. Meu irmão, eu vou mandar mais. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza de que existem pessoas que ainda não foram despertadas. Eu tenho certeza que teve gente que ainda não ofertou. Talvez você já ofertou o seu 13º todo, que você nem ganhou ainda, mas você já ofertou. Você deu tanta necessidade que, Senhor, toma aí, vai mais um panetone, vai mais um frango, vai mais uma criança. Você nem sabe mais como é que você vai fazer. E vai o leilão, e vai a obra missionária. Mas talvez tenha alguém que ainda não se despertou. E aí, quando a gente fala que existem crianças de 5, 6, 7 anos que fumam crack, aí talvez aquilo toque no coração de alguém e a pessoa diga assim: como assim? Quê? Como assim? Uma criança viciada em crack? E você não precisa ir para outro país, não. Isso está aqui, na sua cidade, no seu estado. Isso é realidade. Talvez isso toque o coração da pessoa. Talvez quando você diga que uma mãe agora tem 5 filhos dentro de casa para criar, e a pessoa que trazia a provisão, que era o pai, acabou de morrer, talvez isso toque o coração de alguém. Então a gente continua mostrando que existem cegos à beira do caminho.
a gente continua mostrando que existem vidas carentes, pobres, necessitados, ricos e necessitados, para que haja despertamento. E aí, querido, essa é uma palavra de encorajamento, sabe por causa de quê? Não importa se até agora você fazia parte do grupo que dizia, para de falar, você está incomodando o mestre. O que importa é que você se transforme em alguém que diz, coragem, ele te chama. Coragem, vamos clamar junto. Ó, que hora você quer orar sobre a situação? Porque eu não tenho como fazer nada. Porque existem situações que você não vai fazer nada. Não há dinheiro que resolva, não há material que resolva. E aí você vai dizer para a pessoa assim, olha, eu não faço ideia de como resolver isso. Eu só sei de uma coisa. Para o meu Deus não tem nada impossível. Então nós vamos orar juntos. Você vai orar na sua casa, eu vou orar na minha. Todo dia a gente vai acordar. Que hora você acordar? Tal hora. Essa é a hora da gente orar, da gente clamar, da gente chorar. Senhor, estende a tua mão, Senhor, tem misericórdia, Senhor, derrama da tua graça sobre a minha vida, sobre a vida dessa minha amiga, sobre a vida dessa minha vizinha, Senhor, fortalece ela, Senhor, não deixa ela desistir do casamento não, Senhor, não deixa essa coisa cair não, Senhor, levanta, Senhor, você vai ser essa pessoa que vai dizer coragem, coragem, clama, coloca diante de Jesus, coragem, coragem, meus irmãos, como a gente está cercado de gente assim, precisando de uma palavra de encorajamento. Essas pessoas estão do nosso lado. Não precisa ir longe. Você só precisa orar, pedindo a Deus para abrir os seus olhos. Peça a Deus para que você seja como Jesus. Você só precisa orar e deixar a sua agenda na mão de Jesus. Porque eu sei que a sua agenda é cheia. Você não é uma pessoa à toa. Você tem muita coisa para fazer. Mas à beira do caminho, tem gente clamando. Então, o que você precisa ser? Você precisa a pessoa que para, como Jesus, olha para trás e diz, opa, tem alguém clamando aqui. No caso de Jesus, ele diz, pode chamar. No nosso caso, a gente diz, coragem, vamos até Jesus, para que ele opere o milagre, para que haja um encontro extraordinário. Você está disposto a isso, meu irmão? Você está disposta a isso, minha irmã? O cego larga a capa. O cego deixa para trás tudo e vai até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele não pede uma esmola. Ele pede um milagre. Eu quero ver. Eu quero ver. Meu querido, aprenda a chegar diante de Jesus e não pedir esmola. Porque às vezes a gente fica com tanto teologia da prosperidade na cabeça, que a gente chega diante de Jesus e não sabe nem pedir. A gente acha que não pode pedir. Ele tem prazer em dar aos seus filhos, é o que a Bíblia diz. Ele tem prazer. Então, se o seu problema é financeiro, coloca diante de Jesus o seu problema financeiro. Fala, Senhor, não está dando. Senhor, estou há tanto tempo desempregado. Senhor, está faltando aqui. Preciso do Senhor. Senhor, não estou vendendo nada. Senhor, o negócio não está sendo fechado. Senhor, a minha empresa não está indo bem. Clama, meu irmão. Clama de verdade. Não clama com vergonha, não. Se a sua situação é a família, então clama pelo milagre. Senhor, salva meu filho. Senhor, salva o meu casamento. Senhor, eu estou aqui em lágrimas, eu não aguento mais viver nessa situação. Clama, porque Ele tem poder para mudar. Mas você tem humildade para clamar? Você tem humildade para deixar tudo e ir na direção de Jesus? Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer transformar, Ele quer fazer. O primeiro passo Bartimeu deu. Você já deu o primeiro passo? Vá a Cristo. Vá a Cristo nessa noite. Vá a Cristo do jeito que você está, com o que você tem. E quando Ele te pedir para responder o que você precisa, não pede esmola não. Pede direito. Pede com fé. Pede o impossível. Pede o que um homem não pode fazer. Pede o que só Ele pode fazer. Mas pede para a glória dEle. Mas pede
para que todos vejam que Ele é Deus. Pede para depois você poder caminhar ao lado dele de forma melhor ainda, como aconteceu com o cego. Peça dessa forma, clame dessa forma. Você que já tem a Cristo, seja a resposta. Seja a resposta. Quem está do seu lado clamando? Peça a Deus para mostrar. Fala, Jesus, me mostra os que estão clamando. Me dá oportunidade. Você vai ver o que Ele vai fazer. Ele vai abrir os seus olhos e vai dar a você chances que você nem imaginava. Mas, pastor, eu não sou ninguém, eu não sou nada. É verdade. Quem vai fazer o milagre é Jesus. Você só tem que levar a pessoa a Ele. É só isso. Você só tem que dizer para a pessoa, coragem, deixa que Ele vai fazer. Mas cabe a mim e a você sermos os encorajadores daqueles que estão sofrendo nesse tempo. Você deseja isso? Então peça isso ao Senhor, porque Ele vai fazer. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com Deus.